Já não é mais novidade se falar em ChatGPT, não é? Ó, em termos, né? Pesquisas mostram que até 2025, o mercado de inteligência artificial deve movimentar pelo menos 190 bilhões de dólares. Significa que temos muito o que falar ainda assim quando se trata de negócios, principalmente. ChatGPT, a ferramenta para impulsionar as vendas, é o tema do Rumo Certo de hoje. Para isso eu converso com quem entende do assunto, especialista, está aqui comigo, Felipe Mendes. Felipe é uma das lideranças da TID Sustentável. Felipe, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado aí pelo espaço. Tudo bem, Sebastião? Obrigado aí pelo espaço. E olá também a todos os telespectadores aí. Ótimo, obrigado a você aí por disponibilizar seu tempo, pela gentileza de aceitar o nosso convite, conversar com a gente, para um tema tão atual e tão importante também, né? Eu queria, antes de começar a conversa propriamente, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve aí na TID Sustentável, o que é a TID Sustentável, para a partir desse conhecimento, essa apresentação, a gente entrar na conversa então. Show, perfeito então. Então, antes de mais nada, obrigado pelo espaço aí que vocês estão disponibilizando para a gente. A TID Sustentável é uma empresa do ramo da construção civil, mas com foco na sustentabilidade. Então, a gente desenvolveu metodologias e tecnologias próprias nossas que contribuem para que outras empresas tenham uma economia de água e, consequentemente, economia financeira também, uma vez que a água é um recurso que é pago. E mais falando de Felipe, qual que é a minha atuação dentro da TID Sustentável, além de ser um dos sócios e cofundadores da empresa, eu sou diretor comercial e cuido da parte de growth. O que significa isso? Tudo relacionado a crescimento da empresa. Então a gente entende que quanto mais regiões do Brasil a gente tiver, hoje nós estamos em 9 estados, 33 cidades, quanto mais regiões a gente tiver, mais clientes em potencial a gente tem também. E aí é que entra a minha atuação, na parte de growth, de crescimento dos nossos negócios. E aí você tem um conhecimento amplo também, quando se fala de crescimento, nessa questão de inteligência artificial também, né? Que é uma ferramenta de crescimento hoje também, né, Felipe? Perfeito. A inteligência artificial ela é uma ferramenta que se adapta a todos os canais de venda, né? Então, todas as pontes de conexão entre nós que vendemos, que temos uma solução que vai contribuir com o público-alvo e a forma da gente chegar até esse público-alvo. Então, a inteligência artificial é um dos top assuntos aí do momento. Na verdade, eu diria que é o top 1 assunto no momento, pela disrupção que a gente teve com o ChatGPT. E é óbvio que num mercado que está mudando tanto, tão rapidamente, a gente precisa, consequentemente, ter isso em pauta aqui no nosso dia a dia. Mas em que nível a gente está quando se fala de inteligência artificial? Porque para muitos e para nós parece algo novo. Não é tanto assim, né? Mas em que nível a gente está quando se fala desse processo? Não, perfeito. Então, foi até o que você comentou agora há pouco, né, que o mercado de inteligência artificial, a pretensão era que ele crescesse até 190 bilhões de dólares até 2025. E hoje, né, a gente tem alguns dados que estão sendo atualizados em tempo real e que dizem que até o final do ano só a China vai investir 622 bilhões nesse tema. Então, era uma pretensão e a gente está estourando todas as barreiras quando o assunto é inteligência artificial. E é justamente por isso que tem começado a surgir várias ferramentas no que diz respeito à criação de conteúdo, não só em texto, mas como imagem, vídeo, edição de voz. Então é um tema muito em alta, muito em ênfase e que tem que ser estudado por todas as áreas na realidade. E a disrupção ela veio justamente pelo ChatGPT, que é uma ferramenta que veio do OpenAI. É uma empresa que o foco dela total é estudar e desenvolver ferramentas que contem com a inteligência artificial. E a base de conhecimento do ChatGPT é muito grande. E a conexão dele com outras ferramentas faz com que você rompa alguns limites, né? Então, hoje, os limites eles foram rompidos. Eu diria que é uma solução tão disruptiva quanto a própria criação da internet. A nossa rampa de crescimento aí de inovação e tecnologia, ela está crescendo tanto quanto ou até mais do que quando foi inventada a internet em si. Não, pois é, eu trouxe um dado aí que, dada a velocidade das coisas, ele já é desatualizado, né? Mas não é de se surpreender também, porque amanhã o dado já é outro e assim vai, né? Mas nessa questão, então, e como é que a gente está acompanhando essa evolução? Eu digo a gente enquanto empresas no Brasil, grandes corporações, eu imagino,
até mais atentas a essa mudança toda, mas assim, de qualquer forma, atinge a nós todos, atinge no bom sentido, porque é interessante, é importante, e micro e pequenas empresas também que estão no mercado, né? Como é que a gente está no nível de entendimento dessa transformação toda e de uso dessas ferramentas todas? Perfeito. Eu, geralmente, quando eu falo com o meu time de vendas aqui sobre o ChatGPT, eu gosto de fazer uma metáfora, uma correlação. Imagina que você tem uma empresa, né? Hoje eu tenho algumas pessoas que trabalham no meu time e a gente tem o custo de oportunidade, do que a gente vai estudar em cada momento. Então, enquanto eu tenho uma pessoa que está estudando ferramentas de busca do Google, outra está estudando a parte de anúncios, AdWords, outra está estudando outro tipo de conteúdo e cada uma vai absorvendo uma informação de cada vez. Quando eu falo da inteligência artificial, é como se o meu time inteiro conseguisse, enquanto cada um está estudando uma coisa, todo mundo está ficando inteligente nesse assunto, ao mesmo tempo. Então, realmente, é um rompimento de barreira muito grande. Você consegue, né, criar como se fosse um novo time que aprende em conjunto. Então, é uma inteligência que ela realmente vai rompendo barreiras porque está num conjunto de aprendizagem contínua e você tem algumas formas de machine learning que vem sendo desenvolvida, mas a disrupção da inteligência artificial é realmente muito grande. E aí você tem essas ferramentas, né, que a gente está com foco mais em vendas hoje, você consegue aumentar faturamento utilizando o ChatGPT muito porque você rompe algumas barreiras até mesmo de eficiência diária. Então, algumas atividades que antigamente eram realizadas somente por seres humanos, hoje podem ser utilizadas inteligências artificiais como o ChatGPT para realizar essas atividades. Mas não para só na parte de vendas não, tá? Hoje você tem a parte de CS, que é o Customer Success, você tem a parte operacional da coisa também, tudo isso, existe um link com a inteligência artificial, captação de novos talentos, treinamento desses novos talentos, tudo isso daí se encaixa na inteligência artificial. São todas as áreas, desde a parte educacional, né, as universidades, escolas, enfim, todas essas profissões estão sendo impactadas diretamente por essa disrupção aí gigante que foi a inteligência artificial. O grande benefício é processos, né? E redução de custos, eu imagino, de tempo também, né? E ao mesmo tempo é lógico, dado toda a busca de conhecimento que tem que se ter, mas é bastante democrático, né? São ferramentas que utilizam da inteligência artificial e, aliás, às vezes a gente nem sabe que está utilizando, né? É numa troca de mensagem, você está ali, de certa forma, com tecnologia de inteligência artificial. Mas é um pouco isso, então, a gente trabalha muito com os benefícios dos processos e, ao mesmo tempo, uma democratização. Você vê dessa forma também? Eu vejo também, e é muito interessante você usar essa palavra de democratização, porque a gente está na era da democratização do acesso à informação. Antigamente era um pouco mais complicado algumas pessoas terem acesso à informação. Essa barreira também, como eu falei, ela foi quebrada por conta da internet e chegou num ponto onde você consegue ter informação perguntando realmente no chatbot sobre o assunto que você quiser, do mundo inteiro, de onde você quiser, sobre a empresa que você quiser, você tem essa resposta ali em tempo real desse chatbot. Então isso é mais uma barreira, é um passo a mais nessa democratização da informação. E é óbvio, tem as vantagens, você citou algumas delas, né? A melhoria de processos, porque você consegue automatizar algumas coisas que antes dependia do ser humano, tá? Você não faz mais isso só como era feito anteriormente, porque como o nome já diz, é inteligência artificial, então você faz essa automatização de forma inteligente, ele consegue aprender realmente a tomar uma decisão sozinho, sem ser necessária a presença de um ser humano. E também é óbvio, tem os pontos negativos, né? Que existem alguns desses pontos negativos, mas entre eles a disseminação de fake news, por exemplo, existe a questão de até onde, existe uma discussão muito grande de até onde que a gente pode ir com essa inteligência artificial, qual que é a barreira disso, ao ponto de que você tem que ter uma barreira no sentido de até onde que a gente vai ensinar, né, até onde que a gente vai ensinar essa inteligência artificial, qual que é o limite disso daí. Mas de qualquer forma, tudo quanto é inovação e tudo quanto é disrupção, ela traz consigo pontos positivos e pontos negativos. E o importante é que a gente aprenda a utilizar isso em prol da sociedade da melhor forma possível, entendeu? E existem infinitas formas de utilizar isso em prol da sociedade. É uma inovação que veio para ficar, a gente tem que se adequar de alguma forma a ela. Polêmicas existem, né? Como toda inovação, como toda mudança, como você diz, é um processo disruptivo,
Agora é preciso se trabalhar no equilíbrio e é muito possível, isso que é bom, a gente saber que tem ferramentas e profissionais, a gente está nesse caminho, todo mundo meio junto também, né, Felipe? Estamos todos aprendendo a lidar com essa transformação, que veio com uma transformação não só tecnológica, mas de mudança de costumes, a pandemia influenciou muito isso, mas o interessante é se colocar como parte desse processo, né? Não dá para criar resistência sobre o que a gente ainda nem conhece, né? Exatamente. Você comentou sobre a pandemia e um dado muito interessante que eu estava estudando sobre isso é que mais de 95% da informação que a gente tem hoje, quando eu falo informação, são todos os livros, todos os bancos de dados que a gente tem na nossa internet, IoT, tudo isso daí, toda essa informação existente no planeta, 95% dela foi criada nos últimos 2 anos. O que significa isso? Que antes desses 2 anos só existia 5% da informação que a gente tem disponível hoje. Então, a aceleração dessa informação ela é muito rápida. E é óbvio que, mais uma vez, a gente precisa falar do custo de oportunidade, porque quando eu estou estudando uma coisa, eu não consigo estudar outra. Agora, é um fato, se você começar a dominar esse tipo de ferramenta, como o ChatGPT, que muitas pessoas acham equivocadamente, tá? Que o ChatGPT, por se tratar de um bot, basta eu pesquisar o que eu quiser lá, eu vou ter a resposta que eu quero. Não, é uma ciência também você saber utilizar o ChatGPT. A gente tinha aquela propaganda, né, que falava que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E agora, mais do que nunca, você tem uma ferramenta que é poderosa, que consegue fazer o trabalho bruto para você, mas você precisa lapidar esse trabalho bruto. Então, é sim um desafio para a gente aprender sobre como fazer as perguntas certas, né? Então, é algo interessante também. Lógico, nada vai substituir, né, a nossa capacidade de gerar informação, de buscar. É um facilitador, como toda a tecnologia, mas o ChatGPT é um facilitador com muita eficiência, com muito mais elementos, talvez, né? Mas é se colocar à disposição para participar desse cenário, porque é produtivo, é benéfico de qualquer maneira. E nesse ponto aí, falando de oportunidades, do quanto pode ser positivo, eu quero trazer quase que relatando pontualmente mesmo, os benefícios quando a gente fala de vendas, por exemplo, né, Felipe, que vai ser o nosso foco aqui no próximo bloco. Como a gente pode usar então o ChatGPT para impulsionar as vendas dos negócios? Vamos fazer um intervalo rapidinho e seguimos nessa conversa com essa provocação no próximo bloco então, tá, Felipe? Perfeito, vamos embora. Perfeito. Você aqui de casa, aí da sua empresa, continue com a gente aqui no Rumo Certo. A gente segue com esse assunto já já. De volta com o Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre os desafios e as oportunidades oferecidas pela tecnologia. E aí o foco nosso aqui é no ChatGPT. Quanto pode impulsionar as vendas aí no seu negócio? Vamos seguir nessa conversa? Está comigo o Felipe Mendes. Felipe é da TID Sustentável, uma das lideranças, preocupado e responsável pelo crescimento da empresa. Fala com a gente lá de Macaé, no Rio de Janeiro, trazendo informação pelo conhecimento que tem já no mercado, atuação e informação que instiga você, empreendedor de casa, micro, pequeno, enfim, de todos os portes, a entender um pouco mais também sobre o avanço da tecnologia e das oportunidades que a gente tem com o ChatGPT. Que se de um lado causa polêmica e assusta, de outro traz muitos benefícios, muitas oportunidades e a gente vai aprendendo juntos a lidar com isso e entender um pouco mais e, enfim, criar ações que possam ser benéficas também para os negócios. Felipe, aí nessa linha, vamos continuar nessa conversa, trazendo bem para as vendas. O quanto o ChatGPT, que é a nossa provocação na pergunta, pode impulsionar as vendas? De que maneira, Felipe? Perfeito. Então, existem infinitas maneiras, tá? Mas eu trouxe algumas principais que a gente tem começado a estudar e se aprofundar para conseguir colocar isso na nossa rotina, no nosso dia a dia. A primeira forma que você pode impulsionar vendas é através do ChatGPT como um assistente de vendas virtual.
Então vocês devem ter percebido, quem já manuseou o ChatGPT, que ele não traz informações que outras pessoas enviaram para ele, para você. Você não consegue utilizar a informação de outras pessoas. Mas você, no seu ChatGPT, você consegue ensinar, você consegue instruir esse ChatGPT. E ele pode sim se tornar um assistente de vendas. Inclusive, você consegue aumentar a sua taxa de conversão quando as respostas são mais rápidas do time de vendas em mais de 300%, tá? Essa resposta sendo feita em até 1 minuto, você consegue ter uma taxa de conversão de mais de 391%, beleza? Então, você ter um assistente de vendas virtual que trabalha 24/7, digamos assim, é um fator de aumento de taxa de conversão, tá? Outro pilar que seria excelente também, quando a gente fala de ChatGPT e usabilidade dele em conversão, seria a personalização à experiência do cliente. Então, cada cliente traz consigo um passo a passo que ele seguiu até chegar na sua empresa, até chegar no seu site, ou no seu formulário, ou em qualquer campanha que seja sua. E é óbvio que existe uma rastreabilidade frente a esse passo a passo. E a personalização da experiência do cliente é um fator que aumenta sim a taxa de conversão, tá? E você entender o que esse cliente gosta no momento que ele chega e você conseguir atender ele de uma maneira personalizada de acordo com os gostos dele, é uma coisa que a inteligência artificial já faz. Porque da mesma forma que eu consigo ter um vendedor 24/7, eu consigo ter um suporte ao cliente, que é a parte de Customer Success, do CS, 24/7. Meu cliente, se ele precisar de suporte 1 da manhã, eu consigo utilizar o ChatGPT e inteligência artificial para pelo menos direcionar ele. Então vira um chatbot para o seu cliente também, e é claro que você tendo um bom CS dentro da sua empresa, o seu cliente ele se torna um vendedor seu também. Tem até um relatório do HubSpot que 93% dos clientes são mais propensos a continuar comprando quando você tem uma taxa de satisfação alta, né? Que é bem intuitivo esse tipo de dado, beleza? Não, outro deixa eu pilar fazer uma intervençãozinha aqui. Isso, antes do último pilar, mais um pilar. É quando você usa, são terminologias muito comuns já, né? Para quem está no mercado. Quando você usa 24/7, você está dizendo 24 horas por dia durante 7 dias da semana, né? É isso, e tempo integral, né? E você usou um outro termo que é o CS, é o quê? Customer Success, é sucesso do cliente. Então, a partir do momento que o time de venda capta esse cliente, ele se torna um cliente ativo na nossa empresa e é óbvio, a gente tem que entregar valor para esse cliente. E a experiência dele é importante para que ele volte a comprar e para que ele fique fidelizado, perfeito? E não só isso, porque o cliente que é satisfeito com a solução, ele se torna um promotor da marca. Então ele me ajuda a vender para outras pessoas. A gente já está trabalhando com marketing aí, já está avançando. Olha só como as coisas são interligadas, exato, né? Como favorece a inteligência artificial aí. Outro pilar. Exatamente. Outro pilar seria a automação do processo de vendas. Então, hoje, né, a gente até comentou isso hoje, antigamente você já conseguia fazer automações em algumas plataformas específicas, né? Mas essas automações, elas trabalhavam muito mais no sentido de programação. Você tinha que programar ali o rumo que as coisas iam tomar. Entretanto, hoje, quando você tem uma ferramenta que consegue ser criada através de uma inteligência para tomar essas decisões por você, essa programação e esses processos eles começam a ficar muito mais automatizados. Então você consegue reduzir o seu lead time, e eu vou traduzir o que significa o lead time. É o tempo até fechar um contrato. É o tempo que esse cliente chegou buscando uma solução até eu conseguir converter ele realmente em cliente, né? O tempo do cliente potencial se tornar um cliente efetivo. Beleza? Não, ótimo. Diga. Tem só mais um último pilar aqui, só para terminar. Depois eu faço uma... Tá, ótimo, vamos lá. Perfeito. O sexto e último pilar aí é a parte de análise de dados e inteligência de mercado. Então, hoje, a tomada de decisão ela precisa ser data-driven. E é muito interessante porque quando você espera até o final do mês para analisar as métricas do mês passado, você já foi engolido por novas publicações do mês que vem e você já tem outras métricas para analisar. Então, o processo de utilizar a inteligência artificial como um suporte nessa tomada de decisão baseada em métrica é extremamente relevante também e você consegue obter insights extremamente valiosos no que diz respeito a isso. E rápido, né? Isso aqui é importante também. Mas então, em toda a sua explanação aí dos pilares, e todos muito interessantes,
Dois me chamam a atenção, mas é uma questão talvez até mais pessoal, mas é que eu já trouxe tanto isso aqui com outros especialistas e quero ouvir de você também. Duas questões que me chamam a atenção são dois termos, a personalização por um lado e a automação de outro, que podem parecer de certa forma até meio contraditórios. Como que não? Como que a gente faz que isso não seja contraditório na inteligência artificial? Porque personalizar e automatizar, como assim? Como eu consigo automatizar alguém que eu preciso falar exatamente com ele? Então, como é que a gente vai conseguir chegar a esse equilíbrio usando da inteligência artificial, uma vez que a mudança de costumes, a exigência do consumidor tem sido cada vez mais essa da humanização, da interação, quase que do olho no olho, mesmo pela internet. Há um desafio aí, a gente está, ou eu estou potencializando essa questão? E essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu sou engenheiro de produção de formação, né? Então lá na faculdade a gente estuda a época da manufatura, onde você tinha muita coisa que era feita à mão, então a personalização era altíssima, você fazia algumas coisas especificamente para aquele cliente, né? E depois a gente meio que abdicou disso na sociedade, quando veio Taylor, Ford, e aí você começou a trabalhar nas linhas de produção e fazer produção em massa, os carros eram todos brancos e era muito interessante porque o sinônimo de ter uma empresa que rende mais e que tem uma receita maior é produzir mais. E é justamente o que você falou, é uma incoerência quando a gente fala que a gente consegue automatizar, então a gente consegue manter escala, só que a gente consegue voltar à personalização lá de trás. E por que isso? Justamente porque todo momento, tá? Você está sendo... tudo que você está fazendo está sendo visualizado. Tudo que você está fazendo, cada passo seu na internet, ele está sendo realmente visualizado. E se você souber usar esses dados da maneira correta, né? E é óbvio que dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, existe uma lei por trás disso, então isso daí está tudo muito bem enquadrado dentro do nosso legislativo. Você consegue sim criar automações, ganhar escala e ao mesmo tempo manter essa personalização. Não faz muito sentido. Imagina só, um exemplo bem simples. Eu rodo uma campanha de marketing sobre uma mulher que está grávida e envio para mulheres que não estão grávidas, ou envio para homens, sabe? Isso daí eu estou fazendo uma campanha em massa, mas não faz nenhum sentido de acordo com a realidade daquela pessoa, de acordo com a fase que aquela pessoa está passando na vida dela. A propensão dela comprar ali é praticamente zero, tá? A partir do momento que eu entendo qual que está sendo as pesquisas daquela pessoa, que eu entendo realmente o que está acontecendo na rotina daquela pessoa, você consegue direcionar coisas que fazem sentido realmente para a vida dela, conteúdos que interessam ela. Por exemplo, se eu entro no Instagram da minha namorada, eu tenho conteúdos lá totalmente diferentes do que se eu entrar no meu Instagram. Por quê? Porque eu me interesso sobre o tema marketing, vendas, empreendedorismo, finanças. São coisas que chegam até mim automaticamente. Eu não preciso estar procurando para chegarem. Já o dela não, já o dela ela é nutricionista, então chega coisa sobre nutrição, sobre alimentação, chega dieta, chega coisa que ela gosta de realmente ver. E não tem ninguém lá no Instagram, nesse momento, fazendo isso daí manualmente. Eu tô enviando esse conteúdo pro Felipe, tá? Não, isso daí é tudo automatizado, é baseado numa inteligência por trás, é o famoso algoritmo que o pessoal chama, que é quem direciona esse tipo de conteúdo. E não deixa de ser uma personalização, né? Um atendimento direcionado. Você se sente, enquanto consumidor, com uma atenção para você, por mais que ela seja para muitos que pensam ou têm as mesmas suas preferências, né? É uma automação, é inteligente e é rápido, né, Felipe? A questão é essa também, a agilidade, é tempo e agilidade com eficiência também, né? A pressa, nesse caso, não é inimiga da perfeição. A pressa aí, ela é amiga da perfeição se tiver um processo bem desenvolvido, né? Mas, Exatamente. Mas para a gente concluir só, Felipe, o nosso tempo já acabando, mas queria só uma conclusão sua dessa nossa conversa toda aí. A questão é bem essa, né? É preciso se colocar, dispor para usar das ferramentas que tem. Não é de se assustar, é demais se colocar mesmo como parte do processo, né? Exatamente. Então, eu acredito que não é mais
uma opção, né? Realmente não é mais uma opção. É algo que já aconteceu, uma disrupção que já aconteceu e que vai continuar acontecendo. Então, depois do ChatGPT, a gente teve AutoGPT, a gente teve Midjourney, entre outras ferramentas que já utilizam inteligência artificial. E hoje, sinceramente, tem ferramentas que eu nem conheço que já estão utilizando isso e tem outras que estão chegando para utilizar. Então, o seu concorrente, ele já usa, tá? O mundo já usa. Então não é mais uma opção, você precisa estudar para conseguir também utilizar o que tem de positivo e até o fato de você estudar faz que você saiba se defender do que tem esporadicamente de negativo. Tá? Então tudo que chega como disrupção, como inovação, ele tem essas duas vertentes, essa é a conclusão que eu tiro, e o conhecimento te protege e te ajuda em ambas, tanto no que diz respeito à parte positiva e à parte negativa. Então é esse conhecimento diário, você buscar esse tipo de informação, tá se adequando, tá de tudo quanto é lado isso daí, tá colocando em prática também, que vai fazer com que você utilize da maneira mais efetiva e realmente, que vai com certeza facilitar o seu dia a dia. Ótimo, a gente vai ter muito mais para falar sobre isso ainda. E obrigado aí por você participar hoje aqui com a gente. Você faz parte desse processo aí de levar conhecimento, de compartilhar o conhecimento também. Obrigado pela sua participação aqui, tenho certeza instigou muita gente que está em casa, muitos empresários. E é um aprendizado sempre. Obrigado, viu? Eu que agradeço demais mesmo, tá? Me coloca à disposição, coloca a TD à disposição. Se o pessoal que está assistindo quiser mais informação sobre isso, pode encontrar a gente lá na @TEDSustentável no Instagram. Envia mensagem pra gente que a gente está... Nosso objetivo é ajudar, tá? Ótimo. Então é um prazer enorme poder trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Obrigado mesmo. Muito bom, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Valeu. Vamos em frente e ir embora, eu diria. Rumo Certo fica por aqui. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.